Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Assumir uma vocação e aceitar desafios não costuma ser uma tarefa das mais fáceis. É preciso estar disposto a enfrentar as dificuldades com a certeza de que os obstáculos e os degraus existirão sim, mas com a convicção de que serão parte de uma caminhada de êxitos. Nosso convidado especial de hoje vem atuando dessa maneira ao longo de sua jornada. Ele é o primeiro filho de uma família de 5 irmãos. Nascido na zona rural de Mutum, no interior de Minas, ocupava o tempo ajudando seu pai com os afazeres da roça. Mas aos 19 anos decidiu seguir um caminho diferente e ingressou no seminário. Não parou mais de estudar até se transformar em um sacerdote. E hoje é reconhecidamente um dos mais notórios da Diocese de Caratinga, com importantes trabalhos realizados na nossa comunidade. Não saia daí, já você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, aqui pela UNEC TV, Supercanal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Oi, gente, da telinha para telinha, né? Sou Raquel Borsari, aqui do Supercanal, e sou uma telespectadora assídua do Começo de Conversa. Primeiro que eu sou uma admiradora do talento do Eugênio entrevistando, ele consegue realmente tirar das pessoas o seu melhor, elas compartilham com a gente as experiências de vida profissionais e pessoais, isso nos inspira no dia a dia, e Eugênio tem esse dom, esse talento de conduzir como ninguém uma entrevista, porque eu estou sempre ligadinha junto com vocês. Os nossos agradecimentos à jornalista Raquel Borsari, muito obrigado pela sua participação. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie a sua sugestão, seus comentários, grave seu vídeo e envie para o WhatsApp 033 98899 2831. Filho do lavrador José Roberto Ramos e da dona de casa Luzia Nogueira da Silva, residente na zona rural de Mutum, ele é um dos orgulhos da família. Batalhou muito e hoje é um sacerdote muito respeitado, ocupando o posto de pároco da Catedral de São João Batista em Caratinga. Além disso, desde o ano passado assumiu o desafio de ser o provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O padre Moacir Ramos Nogueira é o convidado de hoje do Começo de Conversa. Padre Moacir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao Começo de Conversa, para falar com o Eugênio rouco. Eu estou com uma inflamação na corda vocal. Faz parte. Por conta de refluxo, sabe, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Falar com o senhor. Muito bom. A gente já acompanha seu trabalho, as entrevistas. E estar aqui hoje é motivo de muita alegria. Muito obrigado. Para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Para Moacir, que nasceu em Mutum, é isso? Exatamente. São Manuel do Mutum. Mas o senhor é bravo. Diz que... Essa história... Conta a história, né? Dizem que em Mutum, os bravos de lá, os que não morreram, viraram padre. Viraram padre, né? O senhor viveu quantos anos em Mutum mesmo? Até os 19 anos. Até 19 anos. Quando entrei para o seminário. E aí o senhor teve esse trabalho na roça lá com seu pai, então? Seu pai é da roça mesmo? Desde pequeno. Da enxada? Meu pai sempre trabalhou lá na roça, na Mutum. E uma coisa que eu aprendi desde cedo com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com minha família, é ser uma pessoa muito responsável. Eu lembro que quando estudava criança, até a 4ª série, ia para a escola, quando chegava, estava sempre ajudando meus pais. E quando terminei a 4ª série, parei de estudar. Fiquei um período de 7 anos fora da escola, e nesse período entrei na escola do trabalho juntamente com meu pai. Foi um momento de um grande aprendizado, de um grande crescimento, que eu carrego isso até hoje e vou levar para toda a minha vida. Bacana. Ali eu aprendi a ser responsável, ali eu aprendi muita coisa para a vida. E quando o senhor foi para o seminário, então o senhor não foi nem fazer filosofia, o senhor foi para o ginásio ainda? Foi para o seminário menor. Seminário menor. Eu parei de estudar de 10 para 11 anos, fiquei até os 17 anos sem estudar, e nesse período já estava pensando em ser padre.
Muito bem. Mas imaginava o tamanho do desafio, querer ser padre, um menino já com 15 anos para 16 anos, apenas com a 4ª série. Muito bem. Ouvi de muitas pessoas que seria impossível, que eu não iria conseguir. Mas tendo esse desejo de entrar para o seminário, voltei a estudar, fazer a 5ª série. Que bacana. Lá pertinho de casa, um distrito chamado Roseiral. Roseiral. E quando estava terminando a 7ª série, já muito engajado na vida de comunidade, recebi um convite do padre Demerval Alves Botelho, que é o primeiro padre, filho de Mutum, que pertence à Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Muito bem. Se eu não toparia no ano seguinte fazer uma experiência no seminário. Então logo aceitei o convite, a proposta, e fui no ano seguinte para fazer a 8ª série no seminário. Então fiz 4 anos de seminário menor. E seminário menor onde? Isso. Fiz um ano em Matosinhos. Matosinhos. E depois retornei aqui para mais perto de Mutum, para Manhumirim, onde fiz o 1º, 2º e o 3º ano do ensino médio. Muito bem. No seminário menor. Isso. Seminário maior, você já fez aonde? Caratinga? Seminário maior eu iniciei logo após o término do 2º grau. Foi quando eu iniciei o curso de filosofia em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então o senhor é formado em Belo Horizonte? Isso, em Belo Horizonte eu fiz licenciatura e bacharelado em filosofia. Muito bem. E quando estava terminando o curso de filosofia, já convivendo mais com os padres da Diocese de Caratinga, através do padre Silas, que era o pároco de Mutum, eu tomei a difícil decisão de discernimento vocacional, de pedir dispensa da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, a quem eu pertenci por 7 anos, muito bem, para ingressar no Seminário Diocesano de Caratinga. Muito bem. E aqui em Caratinga fiz teologia. E os sacramentinos de Belo Horizonte são os mesmos sacramentinos? Não, os sacramentinos de Nossa Senhora, Padre Júlio Maria de Lombardi, muito bem. que é uma congregação fundada na Diocese de Caratinga, aqui de Manhumirim. Manhumirim. Isso. Pô, bacana, hein? Que coisa interessante. Aí veio ser diocesano. Isso. Então, no final do curso de filosofia, fiz esse primeiro contato. E, na época, o reitor do seminário aqui era o padre Jamir Pedro Sobrinho. Então, terminei o curso de filosofia em Belo Horizonte em 2006 e ingressei no seminário diocesano em 2017 para teologia. Isso. Então, o senhor é um padre ordenado diocesano. Diocesano. Por sinal da paróquia de Mutum, eu sou o 21º padre filho de Mutum, o primeiro para a Diocese de Caratinga. Os outros são de congregações ou de outras dioceses. Então, o senhor recebeu um convite de um padre, mas Sim. Esse convite veio porque ele achou que o senhor tinha jeito para padre, o senhor já tinha externado desejo? Eu já tinha manifestado esse desejo na comunidade, né? Porque desde criança, desde pequeno, cresci dentro de uma comunidade de base. Depois me envolvi em movimento de grupo de jovem e já fazia o acompanhamento vocacional. Foi quando surgiu a oportunidade e veio o convite para eu fazer a experiência do seminário. Até os 19 anos, quer dizer, com 19 anos é que o senhor vai para o seminário. Com 19 anos. Chegou a namorar? Um pouquinho. Namorou, beijou na boca? Então, essa decisão sua é interessante, porque é a sua experiência boa da pessoa ter. Sim. Né? Eu não entrei para o seminário como antigamente, criança, né? Vai criança sem nunca ter tido nem a oportunidade de se relacionar. Exatamente. Só teve, então, a escolha de sua mesmo ser padre. Exatamente. Foi uma escolha muito consciente. Que bom. Eu saí de casa no dia 30 de janeiro do ano 2000 para ir para Matosinhos, onde fiz a 8ª série, sem nunca praticamente ter viajado. Para você ter uma ideia, eu não conhecia Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte no dia seguinte, no dia 30 de janeiro do ano 2000, muita chuva, totalmente perdido. Falei, que mundo é esse? Ali começava uma nova história e eu entrei com uma grande convicção, eu quero ser padre. É o que eles falavam da roça mesmo, né? Não conhecia nada. Literalmente da Interessante, roça. Porque não conhecia nem Belo Horizonte. Exatamente. Isso hoje está levando o pessoal para conhecer a Europa, hein? Já coisa interessante. Algumas vezes fez algumas viagens, por esse mundo afora. Como é que funciona isso? É uma viagem... É uma experiência cristã essa viagem? Experiência única, eu digo, de fé e de renovação espiritual. As 2 vezes que eu estive na Terra Santa, né? Estar ali onde Jesus esteve, onde ele caminhou, e como padre, poder celebrar nos locais sagrados, para mim foi uma experiência que renovou a fé e me fez ter uma convicção muito grande daquilo que eu sou hoje enquanto padre.
E depois tive a oportunidade de ir a Santiago de Compostela e também em Portugal, sobretudo o Santuário de Fátima. Foram experiências maravilhosas. E passei também rapidamente por Roma, agora que a gente vai retornar para poder Você vai falar isso, está com uma viagem marcada, né, para julho? Sim, 24 de julho estamos indo para a Itália. Aí fica só quantos dias? Fica 11 dias 11 na Itália. dias na Itália. Exatamente. Bacana. Isso. Essa viagem boa essa. De Mutum para o mundo inteiro. Não é? Muito bom. E a Catedral de Caratinga, quer dizer, o que foi para o senhor assumir uma paróquia tão importante como a paróquia da Catedral? Levei um susto muito grande. Né? Sempre quis ser padre. Imaginava que fosse ser padre de paróquias mais do interior, onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu vivenciei meus primeiros anos de padre. Então, quando o bispo me convidou para ser o pároco da Catedral, eu estava com 36 anos na época, eu levei um susto muito grande, com apenas 4 anos de padre. E perguntei para ele, assustado, do telefone, é isso mesmo que o senhor está me pedindo? O senhor não está enganado? E realmente era esse o pedido, e após conversar pessoalmente com ele, confirmei e dei o meu sim para colaborar naquilo que estivesse ao meu alcance. E o senhor chegou substituindo? Padre Ademilson Tadeu Quirino, que é um grande, querido e amado padre na cidade de Caratinga. Um desafio muito grande para o senhor, porque por ali passaram o padre Tadeu Quirino, o Monsenhor Raul, que é o Padre Geraldo, o padre Magela, né? Magela, Padre Otton, Padre Jamir Sobrinho, Padre Davi. Exatamente. É uma paróquia muito importante, né? É uma igreja-mãe da diocese. Mãe da diocese. Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente assume. Bacana. Mas como a gente sempre teve essa questão de responsabilidade desde muito pequeno, presente na vida da gente, a gente encarou com convicção e com coragem. E eu me lembro de uma palavra do bispo no dia da minha ordenação, quando ele olhava para mim e dizia, não tenha medo, Deus está com você, Ele não vai abandonar você. Então sempre que eu assumo esses grandes desafios, eu lembro dessa palavra do bispo no dia da minha ordenação. Do bispo Dom Emanuel. Dom Emanuel. Já era Dom Emanuel. Exatamente. Bacana. Para não fazer um rápido intervalo, eu quero falar, só passou por 2 paróquias rapidinho, foi? Passou por Iapu, passou por São João do Oriente. São João do Oriente. E eu quero falar rapidinho disso, porque nós temos outros assuntos para a gente falar nessa entrevista aqui. Os assuntos são muitos, você não sai daí. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente segue o nosso bate-papo com o padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da Catedral de São João Batista, Caratinga. Nós voltamos já já. O padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da Catedral de São João Batista e provedor do Hospital Nossa Auxiliadora, é o convidado especial de hoje, do Começo Conversa. Nós terminamos o primeiro bloco falando da sua chegada aqui na paróquia da Catedral e queria que o senhor falasse rapidinho sobre a sua passagem por Iapu e São João do Oriente. Eu fui ordenado padre no dia 20 de agosto e designado para ser vigário paroquial da paróquia Santo Estevão, em Iapu. E logo surgiu a necessidade do pároco da época de Iapu assumir a paróquia de São João do Oriente. Então fui designado também vigário paroquial de São João do Oriente. Então foi uma experiência bonita, bacana, juntamente com o padre Egnaldo, auxiliando nas 2 paróquias, né? Um momento muito especial, porque foram meus primeiros meses de padre. Bacana. Eu cheguei no Iapu e São João do Oriente com pouco mais de 20 dias de padre. E aquela festa que faz quando o padre é ordenado, que tem aquela missa, primeira missa, foi tudo em Mutum? Sim, foi tudo em Mutum. É uma festa bonita em Mutum. Exatamente. A ordenação foi em Mutum? A ordenação foi em Mutum, na praça da Matriz de São Manuel, preparada pelo padre Silas. Né, uma multidão estava presente na minha ordenação. Eu não me recordo bem nesse exato momento, mas parece-me que com mais de 60 padres presentes. Que bacana, hein? E a primeira missa foi na Matriz. Por que eu escolhi celebrar na Matriz? Porque eu fui batizado na Matriz. E a segunda missa foi na minha comunidade rural, local onde eu cresci. Seus pais são vivos ainda? Meus pais são vivos. Sua mãe estava lá trabalhando lá em Mutum. Seus pais estavam lá na relação? Sim, estavam. Não tem um momento que a mãe encontra com o filho, tem alguma coisa... Sim, geralmente entra na procissão de entrada e logo após a unção das mãos, ela é atada por uma fita. Isso. E quando a gente levanta,
as mãos são desamarradas pela mãe e a gente mostra as mãos ungidas para o povo presente. É um momento muito emocionante. É emocionante, sim. Emocionante. E para a mãe também de muito orgulho, né? Também para os pais, para toda a família, para a comunidade de um modo geral. Né? E um fato que marcou muito o dia da minha ordenação, além desse gesto da entrega dos pais, do filho, para a missão da igreja, foram os padres que me revestiram das vestes sacerdotais. Eu convidei 2 padres que fizeram parte da minha história. Padre Demerval, que é o primeiro filho padre de Mutum e que me levou para o seminário. Tem por ele um carinho especial, está hoje com mais de 90 anos. E o padre que me batizou, que foi o padre Sebastião Batista Viana. Estavam os 2 lá? Estavam os 2 presentes e me revestiram das vestes sacerdotais. E o bispo? E o bispo Dom Emanuel. Dom Emanuel, já foi o terceiro padre ordenado por Dom Emanuel. Fui ordenado diácono por Dom Hélio e padre por Dom Emanuel. Monsenhor Raul estava lá? Monsenhor estava presente, por sinal, fazendo foto. Monsenhor Raul é uma figura fantástica, né? Espetacular. Espetacular. Quase 90 anos, 88 anos. Isso. Né? Fez arte outro dia, aí você sabe, né? Passou mal. Sim, fiquei sabendo. Mas puxamos a orelha dele. Levamos um susto grande. Outro dia passou um pouquinho de mal na catedral após a missa, mas já está bem. E aí o pároco da catedral, que tem pouco serviço, né? Exatamente. Tem pouca coisa para fazer, resolve ser provedor do hospital. Que história é essa, mano? Olha, eu terminei de construir o Centro Pastoral da Catedral, São João Batista, no dia 24 de agosto do ano passado. Fizemos a inauguração, foi um trabalho árduo, de dedicação. A paróquia já esperava por esse momento há bem tempo, né? Então foi uma dedicação muito grande para entregar aquele centro pastoral pronto, que era um sonho da comunidade e algo que faz parte da minha vida, porque gosto também desse movimento. E terminamos a inauguração do centro pastoral no dia 24 de agosto, e no dia 28 eu fui a Mutum, casa dos meus pais, e fiquei sabendo que o bispo estava prestando falar comigo. Tinha ido ao escritório paroquial, tinha me ligado e não tinha conseguido me encontrar. E eu falei, o que o bispo está prestando? Quando eu retornei no dia 29, ele voltou ao escritório paroquial para me fazer esse convite, dizendo que estava pensando e gostaria que eu fosse o provedor do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Confesso que foi outro susto diante da realidade que está vivendo o nosso hospital. Pedi a ele que me desse um tempo para eu pensar um pouquinho, conversar com alguns colegas padres, com algumas pessoas, e então, logo em seguida, dei a ele o meu sim, dizendo que aceitaria colaborar naquilo que estivesse ao meu alcance para tentar ajudar um pouco nas melhorias do nosso hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Mas não é um desafio muito fácil, não, né? Grande. Talvez um dos maiores até hoje que eu tenha aceitado. Lidar com saúde no Brasil já não é muito fácil, já é muito difícil, né? Difícil. Falta recurso, tem muita conversa, muito político falando que vou mandar dinheiro, dinheiro não chega a nada. É mais ou menos isso. E depois lidar com todo esse cenário externo de crise, dificuldade financeira, os contatos que a gente precisa estabelecer, as relações de conversa, lidar diretamente com o ser humano num momento crucial, no momento da enfermidade, no momento da dor. Eu confesso para o senhor e para os telespectadores que em muitos momentos eu chorei dentro do hospital. Ou voltando do hospital em casa, de ver aquela situação das pessoas e se sentir pequeno e impotente de não poder ajudar, da forma como a pessoa precisa. Então está sendo para mim um momento de um grande aprendizado. Se vamos conseguir ou não solucionar, porque depende de muita gente, eu tenho certeza que se eu saísse hoje da administração do hospital, da provedoria do hospital, eu sairia muito mais humano do que eu entrei. Aquilo ali, para mim, está sendo uma escola de vida, de aprendizado. Aprendizado mesmo. E sentir a cada dia um milagre acontecendo. Um milagre acontecendo na vida das pessoas que estão lá dentro, na nossa vida que estamos à frente, batalhando, buscando soluções. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado. E de objetivo mesmo, assim, que solução que o senhor vislumbra aí? Olha, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Devido à importância do nosso hospital, eu penso que ele não vai encerrar suas atividades. Ele tem possibilidade de sair desta crise. Tivemos recentemente
audiência pública, debatendo a importância do hospital. Tivemos reunião com o Estado, com Secretaria de Saúde, membros da Regional de Saúde, e eu penso que esse é o momento de dar as mãos, de fazer uma grande força-tarefa. E eu tenho sentido isso também na população, que não tem medido esforços para somar, para colaborar e para ajudar nesta missão. Então, eu estou sentindo muito seguro com a presença de pessoas sérias, comprometidas, que querem ajudar nesse processo. Recentemente, recebi uma visita do Dr. Consuelo, magistrado respeitado em Caratinga, que foi ao hospital, colocar à disposição nossa como ajuda, mão de obra do presídio, a padaria da APAC, a marcenaria da APAC, o serviço de hortaliças do presídio para auxiliar no hospital. E quando expus para ele a real situação, eu percebi o quanto ele ficou preocupado e interessado em somar conosco nesta missão tão nobre, tão especial, que é de cuidar, de salvar vidas. Eu penso que para tudo tem um jeito, embora seja muito difícil, seja custoso. Em algum momento a gente chora, mas depois a gente consegue superar e sorrir pelas conquistas ali alcançadas. Como que está o índice de ocupação do hospital hoje? Nesse exato momento, o índice é baixo, devido à falta de recursos. Talvez não chegamos em determinados momentos a 50%. Temos uma estrutura fantástica, capaz de fazer acontecer, mas até devido à questão de responsabilidade, semanas atrás nós tomamos a decisão de internar somente urgências e emergências. E isso caiu a taxa de ocupação do hospital. Mas eu acredito que em breve a gente vai conseguir retomar esse processo na sua totalidade, se não chegando a 100%, pelo menos a 70% ou 80%, quem sabe, e talvez fazendo até algum processo de readequação dentro do hospital, com a redução de leitos e de serviços que não são tão expressivos para a região e assim podermos atender melhor. Muito bem, nosso tempo aqui terminou e a gente vai para um rápido intervalo. Eu quero falar ainda sobre outras experiências de pátrio do senhor, mas quero voltar no terceiro bloco, ainda falando do hospital, sobre a participação dos municípios vizinhos. O hospital é um hospital regional. Sim. É isso? Ele atende uma região. São 13 municípios. Então, qual que é a participação de cada município disso, se participa ou não? Você não sai daí, a conversa está muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos para terminar aqui o nosso bate-papo com o padre Moacir Ramos. Já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Hoje recebendo aqui o padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da Catedral de São João Batista e provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Moacir, nós estamos falando sobre o hospital e eu queria saber o seguinte, a participação dos municípios, além de ficar enviando só paciente para o hospital regional. A nossa microrregião é formada por 3 municípios que usam o nosso hospital. Em setembro de 2017, foi firmado um acordo com o Ministério Público, chamado Termo de Ajustamento de Conduta, onde ficou definido que cada município deveria repassar ao hospital R$1 per capita. Foi firmado esse acordo, e esse acordo encerrou em setembro de 2018. Desses, alguns municípios foram fiéis até o fim, cumpriram com suas obrigações, outros ficaram algumas parcelas sem pagar, e outros ainda estão pagando esse acordo. Porém, vencendo o TAC em setembro de 2018, não foi renovado esse TAC. Então, hoje, desde setembro, a maioria dos municípios não tem feito repasse ao hospital, exceto 2 municípios que fizeram um contrato para poder pagar de setembro a dezembro. Então, esses foram fiéis e chegaram até dezembro via contrato. Fiéis, quem são os fiéis, a gente pode falar. Quais são os municípios? São os municípios de São Domingo das Dores e Santa Bárbara do Leste. Muito bem. Temos outros municípios também que
que cumpriram certinho o CONTAC, já procuraram para fazer o contrato, mas devido a essa situação que nós estamos vivendo, nós estamos aguardando um posicionamento para que todos possam participar. Né? Na verdade, o valor é pequeno, a gente sabe que o recurso dos municípios são escassos, mas se cada município desse a sua contrapartida com o aporte do Estado e esses recursos chegassem realmente sem atraso, daria para a gente sobreviver. Muito bem. Isso. O senhor vê com bons olhos uma boa saída para o hospital? Vejo. O senhor não acredita em fechamento, não? Não acredito em fechamento, embora a gente esteja passando por um momento muito difícil. Tá bem. Eu queria falar agora do estacionamento da catedral. Ixi. Teve uma polêmica que teve, a gente não vai entrar na polêmica, mas só para entender isso, quer dizer, aquilo ali já foi um estacionamento aberto, quer dizer, sim. A maioria das cidades, nas capitais, você vai nas igrejas, né, você vê lá, a frente da igreja é um estacionamento, você vai em Juiz de Fora, é um estacionamento inteiro. Por que essa polêmica de não poder estacionar em Caratinga? Para dizer a verdade, até hoje eu não consegui entender isso, professor. Ele se baseia por ser a catedral um patrimônio histórico e o entorno da catedral ser tombado. Mas até onde eu entendo, o patrimônio ele precisa ser preservado. Ele pode ser usado, mas tem que ser preservado. Me surpreendi quando cheguei em Portugal, sobretudo na cidade de Coimbra, que é o berço da civilização. Encontrei enormes praças, e todas elas de pedras portuguesas e sendo utilizadas para estacionamento, inclusive com faixas determinadas em cima do calçamento. Já vai na cidade do Porto. Exatamente. Pedra portuguesa, Porto, Coimbra, o próprio Lisboa. Mesmo Lisboa tem muito. Próprio Fátima a gente encontra. Né? Então fiquei surpreendido com isso, não entendi muito bem a razão. O certo é que hoje a paróquia da Catedral, que foi ela que construiu aquele espaço ali na frente, né? O senhor deve lembrar muito bem, quando o Monsenhor Raul fez a reforma da catedral, foi feito o fechamento de uma rua que tinha ali na porta, e a própria igreja assumiu a responsabilidade de fazer aquele calçamento com as pedras portuguesas, compondo todo o conjunto da praça. E desde daquela época, a igreja utiliza para suas festas e para estacionamento. Isso me deixou muito chateado. E eu penso que isso está fazendo um mal muito grande para os fiéis católicos de Caratinga, sobretudo os que frequentam a catedral, que são os idosos e os deficientes. Isso causou um prejuízo muito grande para a nossa cidade. E, na minha humilde compreensão, eu penso que isso repercutiu muito mal para as autoridades de Caratinga fora da nossa cidade. Eu acho que nós levamos uma ideia muito negativa da nossa cidade com essa proibição de não poder estacionar os carros ali na porta da catedral. E é uma definição, é uma proibição definitiva? A princípio, definitiva, mas ela pode ser recorrida e ela pode ser resolvida a qualquer momento. Entendi. Hoje, o prefeito da cidade tem nas mãos o poder de legalizar aquele espaço e voltar aquilo ali para o uso da população. Mas não tem uma decisão judicial? Sim, tem o prefeito pode virar e falar, não, mas eu quero... Mas ele pode legalizar a situação, né? Documentar e legalizar e permitindo o uso. Muito bem. Né? Mesmo tendo essa decisão judicial. Né? E depois as nossas próprias festas que são realizadas ali na porta da igreja, né? A dificuldade, às vezes, com a liberação dos alvarás, né? Que pela primeira vez a gente teve que pagar taxa de alvará para montar ali as nossas barraquinhas. Né? Eu acho que isso não precisava acontecer, não. Pela importância que tem a Diocese de Caratinga nesta cidade, pela história, como tudo aconteceu. Aliás, a sede da Diocese é Caratinga, mas na verdade seria Manhuaçu ou Carangola, que na época tinha mais condições e foi trazido para Caratinga. Eu penso que isso deu um suporte muito grande para o crescimento da nossa cidade. Muito bem. Vamos voltar agora na sua atuação como padre mesmo. Eu queria pegar a sua experiência. O senhor foi para o seminário a convite já com uma vocação bem definida, né? O senhor, inclusive, foi terminar no seminário menor
para ir para o seminário menor, você ainda foi estudar numa escola para poder terminar. Sim. E tem casos que a gente vê que, eu não sei se é assim hoje, mas que o padre ele ia para o seminário para estudar mesmo, ficava lá para estudar. Quando chegava na hora de formar, ele rachava fora. Parecia que os pais pegavam os meninos e falavam, vai lá para estudar, meu filho, que o estudo é bom, né? Exatamente. Hoje, como está essa seleção, vamos chamar assim? Antigamente, os vocacionados iam para o seminário muito pequenos, né? A maioria com 10, 12 anos, 13 anos. Talvez não tinham nem a oportunidade de escolher o que estavam querendo para a vida. Era o pai ou a mãe, ou a família que precisava, eu quero ter um filho padre. E pegava aquele menino e levava para o seminário. Então, o índice de desistência era muito grande. Talvez nem pensando assim, em estudar e depois sair, mas quando chegava o final dos estudos, ele já tinha condições de decidir e tomava essa decisão. Hoje, o processo já é um pouco diferente. Aconteceu comigo, eu já fui para o seminário já jovem, já sabendo o que eu queria para a minha vida, mas hoje o processo também é diferente. Hoje nós temos menos candidatos, entram menos vocacionados no seminário, mas chegam também, ao final do curso, um índice maior de aprovação. Hoje nós estamos tendo, em média, 10, 12 que chegam para o primeiro ano de seminário, que é o propedêutico, e chegamos, talvez, no final do curso com 5, 6 ordenados. Então, talvez mais de 50% de aprovação no processo formativo. O que eu acho interessante também é o seguinte, que a escola de formação é boa, porque mesmo os que saem de lá não se tornam padres, têm experiência na família de tio que estudou no seminário, de irmão que estudou no seminário, que são leigos muito bem estruturados, né, corretos, você vê que são pessoas bem formadas. E atuantes, né? São bons pais de bons família. Professores. Bons professores. Formação do seminário é boa. É interessante isso. São 2 cursos, né? Filosofia e teologia. O pessoal fala em colégio militar, que também é uma referência de boa educação, né? O que a gente conhece. E o bom seria se todo mundo pudesse mandar o filho para estudar ou no seminário ou no colégio militar, né? Seria uma boa. Seria uma a vida de disciplina dentro do seminário ela é muito importante, ela educa a gente. E às vezes acontece esse choque quando o rapaz sai da sua família, da sua comunidade para o seminário. Ele leva um choque muito grande até adaptar dentro daquele contexto. Muito bem. Tem horário para tudo, né? Para levantar, para estudar, para trabalhar, para rezar, enfim. Padre Moacir, nosso tempo está acabando de novo. Antes do senhor fazer suas considerações finais, uma última pergunta. Que conselho que o senhor daria para aquele jovem que pensa em ser padre? Para o jovem que pensa em ser padre, eu digo a mesma coisa que o bispo diz no dia da minha ordenação. Não tenha medo. E digo que vale a pena. Como em qualquer área, como qualquer escolha que uma pessoa possa fazer para a sua vida, como padre, ele vai ter muitas provações. Mas garanto que vai ter momentos de muita alegria também. Pergunta rápida e resposta rápida. O senhor é feliz? Muito feliz. Realizado? 100%. Sente falta de ter família, de ser casado, ter filho, não? Não. Escolhi esta vocação e a minha família é um pouco mais ampla dentro dessa realidade. Tem muitos filhos. São meus irmãos, meus pais e os paroquianos que se agregam como família e acolhem a gente sempre com muito carinho, como se fosse membro da família. O senhor tem muitos irmãos, muitos pais, muitas mães? Muitos primos. Isso. Inclusive, algumas senhoras bondosas fazem questão de dizer, eu vou te adotar como meu filho. E o senhor é daquele padre que visita a família, almoça no domingo na casa de um paroquiano? Hoje menos, devido ao acúmulo de atividades, mas gosto de fazer isso e gosto de ser convidado. E quando posso, estou presente. Bacana. Mas nos meus 4 primeiros anos de padre, fazia isso com muita frequência. Era muito presente na vida das famílias, visitando, momento de festa, momento de dor também, que o padre se envolve em todos os momentos na vida da pessoa. É o batizado, é o casamento, mas é quando morre alguém da família, isso vai tornando a gente mais família, mais próximo. Padre Moacir, o senhor vai agora se dirigir a essa câmera aqui, deixar aí o seu recado final para os telespectadores da UNEC TV, Supercanal TV, TV Sistec, para os nossos internautas. Meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui, falando com o professor Eugênio e falando também com você, partilhando um pouco da minha vida, da minha experiência e dizer que é muito bom estar aqui
e conceder a você que nos acompanha nesse momento uma bênção especial para você, para a sua família. Paz e bem, alegria e esperança. Padre Moacir, muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Bacana demais, nossa conversa foi muito boa. O começo conversa sempre à disposição aqui para um bate-papo tão agradável assim com o senhor. Os nossos agradecimentos ao Padre Moacir Ramos por essa sensacional entrevista. O Padre Moacir, que é o autor desse livro aqui, ó, Paróquia de São Manuel. Essa paróquia é a paróquia de Mutum. Na capa aqui nós vemos uma foto, é a foto da ordenação do Padre Moacir. Esse livro pode ser encontrado em Mutum ou na Casa Paroquial em Caratinga. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.